povos vivem visceralmente da floresta, não tem como separar. Todos os povos indígenas vivem disso, vivem da terra, da floresta, mas os povos isolados aprofundam essa relação. Os índios isolados, ou os índios autônomos, são aqueles grupos que optaram por não estabelecer um contato com a sociedade brasileira. O entendimento que a gente tem é que parte desses povos haviam sido contactados e como os contatos foram muito traumáticos, então uma parte desses resolveram se interiorizar mais ainda nas florestas e se esconder e evitar esse contato. São povos que vivem um processo intenso de fuga em algumas regiões. São povos que, do ponto de vista antropológico, sociológico, não são isolados. Eles mantêm algum tipo de conhecimento, de contato eventual, mas eles preservam a autonomia em relação a essa relação de contato. Eles determinam essa relação de contato quando eles bem entendem. Na verdade, essa autonomia reflete uma maneira de viver completamente entregue aos seus conhecimentos da floresta. Mesmo que eles recebam ou porventura caiam nas suas mãos alguns bens da civilização, eles são capazes de reprocessar este material dentro do seu padrão cultural, etc. Eles vivem da caça, da pesca, de pequenos ossados, têm as suas malocas tradicionais de palha, alguns, outros mais acossados e assodados pela civilização, em uma situação de fuga permanente. Eles abandonam as construções, moram em acampamentos provisórios, deixam de abrir roças. Então eles têm todo esse sistema de cautela para não serem descobertos. Eles estão nos estados da Amazônia, em Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no próprio estado do Amazonas, em Roraima, no Amapá, no Pará, no estado do Maranhão. E mais de uma vez nós registramos a presença de índios do território peruano migrando para o território brasileiro. Nós não temos um número preciso de pessoas, nós temos um número de informações diárias com presença de índios isolados. Então nós temos hoje 69 áreas, sendo que dessas 69, 5 são de povos contactados e 64 são de índios que não temos contato. A FUNAI hoje trabalha com um universo de referência, que ela chama. Referência é alguma informação que você tenha sobre, né, a possibilidade de um povo bravo, como eles dizem, né? Ou por informação de índios já contatados, por informação de garimpeiros, pescadores, balateiros, seringueiros, né, que vêm pegadas, quebradas, né, recentes, e por um sistema, sei lá, de transmissão dessa informação acaba chegando na FUNAI, e a FUNAI plota isso num mapa e serve como um sistema de referência. A maioria delas, quase, sei lá, 80%, sem possibilidade de checar. Por que não checam? Porque não tem gente, porque não tem orçamento, né? Porque não tem as condições necessárias para fazer essa checagem. A questão de madeira, questão de minério,
questão de grilagem de terra, questão de caças, de pesca predatória. A principal mesmo são os missionários protestantes. Essa é a principal ameaça. Por quê? Porque eles têm essa convicção quase messiânica, né, de arregimentar pessoas que têm, né, esse desejo, né, de salvá-los, né, da selvageria, da barbárie, para botar a palavra de Deus nele. É difícil você ter um controle, né, de Estado, de governo sobre essas figuras. Se é garimpeiro, massas de garimpeiros, se é exploração florestal, né, tudo isso é muito visível e há políticas, né, do Estado, sobretudo no Brasil, que você pode atuar para impedir, né, que eles cheguem perto. Agora, com os missionários é muito difícil. E o risco é porque os índios isolados, eles não aparecem para reivindicar. Então, o que se faz? Se faz extermínio. Por isso que os órgãos públicos, o órgão público, a FUNAI, que é responsável, ele tem que se anteceder a processo, essas frentes. Então, tem que chegar antes para inventariar o espaço de ocupação daquele grupo isolado, porque caso ele não chegue antes, essas frentes econômicas praticam realmente o extermínio desses povos. Não se faz o contato, como foi feito na década de 70, onde tinham equipes que chamavam-se frentes de contato, de especialistas em floresta, em pegadas, etc., que eram uma ponta de lança, né, de fazer o contato, de pacificar, como se dizia, essas populações agressivas, a invasão dos seus territórios por estradas, ou hidrelétrica, ou o que fosse. E essas equipes da FUNAI iam lá exatamente para pacificá-los com oferta de brindes, e em geral eles aceitavam ou aceitaram essa pacificação, porque junto com esses brindes sempre vinha um vírus de uma doença que eles não tinham imunidade. Logo eles pegavam essa doença, que se espalhavam, se enfraqueciam, e nesse estado de fraqueza faziam este contato, aceitavam, não é? Estabelecer esse contato pacífico. A legislação brasileira determina que seja garantido aos índios a sua sobrevivência física e cultural. Então, independe da história de contato de um grupo indígena, seja um grupo do Nordeste, seja um grupo da Amazônia, o Estado brasileiro tem que estabelecer estratégia de proteção para esses povos. Para preservar a segurança física, eu tenho que preservar seu território, seu ambiente, seu meio ambiente. Então é isso que a gente faz. Porque se você não tiver uma fiscalização efetiva, esses territórios serão novamente invadidos. O que é esse trabalho de proteção? Esse trabalho de proteção envolve você fiscalizar limites na Amazônia, não é? Em distâncias enormes, não é? E montar um sistema de monitoramento sem fazer contato com esses povos, né, através de expedições de meses. A estratégia de proteção de uma terra indígena, ela não é uma proteção meramente de você ficar fazendo vigilância ali, ficar fazendo um trabalho de polícia, mas é você identificar um pouco qual é as situações que tornam aquela terra indígena vulnerável. Então eu posso pensar em programas para populações que são tradicionais daquela região. Então eu preciso estar pensando também essas estratégias de trabalhar com tudo. O grande trunfo que eu acho em relação a montar um sistema de proteção dos isolados dentro, com um órgão do Estado brasileiro, foi que ele contou desde o início com pessoas muito convictas daquilo que estava fazendo. Pessoas muito abnegadas, claro que não tem a mesma obsessão dos missionários, mas resvala um pouco
aberto disso na sua abnegação em defesa desses povos. Pensando na dimensão do Brasil, a problemática brasileira de atender às demandas de todos os povos indígenas, a coordenação de índios isolados, ela, há mais de 20 anos, ela tem uma parceria com o Centro de Trabalho Indigenista, o CTI, onde o CTI trabalhou essas estratégias junto com o Departamento de Índios Isolados, de proteção dos índios, e apresentou para financiadores, com a Comunidade Europeia, com a Fundação MU e agora com o SAIT, onde o CTI apresenta proposta para apoio a essas estratégias do Estado brasileiro para a proteção dos índios isolados. E até temos sido bem sucedidos nessa captação de recursos para poder fazer frente a esse desafio enorme e tentar fazer com que o sistema de proteção dos índios isolados realmente se amplie, tenha eficácia, que tenha condições de checar todas essas referências. O CTI, com os seus 30 anos de experiência no indigenismo e na questão dos isolados, não entra só com apoio material, tem toda a expertise de trabalho, né? Tem toda a parte dos estudos que a gente desenvolve junto com a FUNAI. E aí o CTI entra nesse apoio de recursos materiais, tanto para deslocamento, barcos, veículos, como para o registro cartográfico da onde esses índios estão, o registro de áudio e vídeo da onde estão. E acho que o principal é a questão de pessoas. Desde que a gente tem captado recursos, a gente tem sempre enfatizado na nossa relação com a CGI e a FUNAI que a nossa ênfase nessa captação de recursos tinha que ser, claro, equipar, etc., mas tinha que ser na formação de pessoas. Não adianta você criar frentes, mas se você não tem gente preparada para tocar essas frentes com os desafios que ela envolve. Então são pessoas que vão agregar um conhecimento, vão ter capacidade de tomada de decisão, discernimento. A condição de vivência numa frente dessa é muito complicada. Você está em lugares de difícil acesso, que leva dias e dias para você chegar a esses lugares. As condições do entorno são muito complicadas. Você precisa ter pessoas muito preparadas, então você precisa ter gente que componha nessas expedições que você sempre recruta os povos indígenas ali da redondeza ou ex-seringueiros que suportam essas caminhadas de longa duração na mata, mas gente que realmente sistematize essas expedições, que sejam preparadas para organizá-las, e comandar esse conjunto de gente que fica lá. O CTI também tem um papel de contratação, de mão de obra que auxiliam nas frentes como assistentes de chefe, e foi papel do CTI também organizar e fazer esse curso para selecionar, capacitar e contratar esses auxiliares. E segundo relatos que a gente tem ouvido dos chefes de frente, essas pessoas que foram contratadas pelo CTI têm sido de grande ajuda na atividade das frentes, até porque a gente tem esse coeficiente de treinamento, eles passaram por um crivo, passaram por um treinamento que outros contratados das próprias frentes não tiveram. O curso dispõe primeiro de uma parte teórica, que tem a ver com legislação, conhecimento de linguística, conhecimento de antropologia, seminários, palestras, instrução mesmo sobre tudo que pode envolver o trabalho de uma frente de proteção ambiental. E ele também teve um coeficiente de vivência em campo. Vamos para uma área onde você tem de 15 a 20 dias de preparação, que consiste, na verdade, em realização de expedição. Tem conhecimento sobre localização, sistema cartográfico, GPS, materiais, primeiros socorros, todo um conjunto de conhecimentos necessários para você enfrentar uma expedição de 40 a 60 dias na mata.
a importância da cooperação internacional e, sobretudo agora, da USAID, é fundamental. Ainda a gente não tem condições de sobreviver exclusivamente com orçamentos da União para esse tipo de trabalho. Em 2006, tínhamos 36 pessoas trabalhando na CGI. Dessas 36 pessoas, 24 eram do CTI. Aí nós tínhamos um orçamento de 750 milhões. Nós temos hoje um orçamento, esse ano foi de 2 milhões e 150, mais o CTI, e eu trabalho hoje com 120 pessoas. E nesse pequeno tempo nós conseguimos fazer restrição de uso de 1 milhão e 200 mil hectares. Claro, se você pensa em termos de recursos, parece bastante coisa, né? Mas se você pensar no tamanho da área que o projeto tem para cobrir junto com a FUNAI, você percebe que, obviamente, os recursos são insuficientes. Então, dentro do CTI é um programa grande, é um programa muito importante, né? E acho que a instituição preza por continuar e ampliar esse trabalho. Quando a FUNAI identifica o povo isolado e entra com uma medida protetiva, a primeira medida protetiva que a FUNAI faz é fazer uma interdição, uma restrição a terceiros de penetrar naquela área. Isso é uma medida assim, de proteção ambiental fundamental. Como as frentes econômicas não chegaram ainda tão próximas ou estão chegando, então esses territórios estão particularmente preservados ambientalmente. Porque hoje nós estamos trabalhando apenas com 6 frentes, no estado de Rondônia, no estado do Mato Grosso, no estado do Acre, no estado do Amazonas com 2 frentes, no Purus e Vale do Javari. Esse programa ele está atualmente referenciado em 3 frentes de proteção etnoambiental, sendo elas a Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari, a Frente de Proteção Etnoambiental do Purus, a Frente de Proteção Etnoambiental do Madeirinha. Essas 3 frentes representam 50% das frentes de proteção etnoambiental que a FUNAI tem hoje, mas em termos de área, elas ocupam mais de 11 milhões e meio de hectares. Se você somar as áreas que nós trabalhamos em aproximadamente 13, quase 14 milhões de hectares na Amazônia, que vive povos isolados e de recente contato. Mas nós estimamos a necessidade de ter pelo menos 11 frentes. Nós vamos chegar a 25 milhões de hectares. Então são 25 milhões de hectares de áreas preservadas, de flora, de fauna, de recursos hídricos. Para a Amazônia é fundamental a questão das criações dos territórios isolados. Isso não se faz com recursos da FUNAI. A FUNAI não tem recursos, a gente não é capaz de convencer a opinião pública, o Congresso ou os dirigentes do Executivo em relação ao tipo de trabalho que a gente faz. Essa parceria é que possibilita que a gente materialize o processo do nosso trabalho através do reconhecimento dessas terras pelo Estado brasileiro, dessas terras de ocupação pelos índios isolados. Uma coisa leva a outra. Se você demonstra que você está trabalhando, que você está com eficácia levantando esses dados, você tem argumentos para fazer o governo brasileiro disponibilizar mais recursos para a FUNAI. Então, se você tiver recursos financeiros, tiver pessoas, você tem resultado.
avi, min chotavo, mi via chush nanek. Aí qua. Meneme. Nune min piu nane, nune. 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 Aí, o nané. Aí, quata. Mayuvo. Nune iwavi. Mayuvo, nukwane. Nune iwa. Mibi. Mayubut. Onke. Mayubut sale. Mibi nune vele. Kwa a. Zalenda, mayu pun mimpi salah nuna bele. Ai pa da. Pa Auja. Auja. Manon Lolo, Belém, Belém Lulu, Mayubo, Belém Lulu, Avinene, mi vinene. Até. No chota bo put onken la mi vi. Aí. No chota bo mi put sale mi vi nene vele. Aí. Ba Está tisho a chumbota. A tisho ne sa a e. I ene.